Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele e estou aqui com a Jéssica, minha colega do canal Letras na Rede, para conversarmos com os autores do livro Lobato na Escola, uma obra em 2 volumes, publicada recentemente pela editora Paulus. O livro é organizado por Milena Ribeiro Martins, que também é autora, juntamente com a Kátia Chiaradia e o Luiz Camargo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, espero que aproveitem a entrevista. Eu vou começar fazendo uma apresentação dos nossos convidados. A Milena Ribeiro Martins é professora de literatura brasileira na Universidade Federal do Paraná. Formou-se em letras na Unicamp, onde também fez mestrado e doutorado, pesquisando os contos de Monteiro Lobato e a sua atividade editorial. Ela tem experiência profissional como docente e também como colaboradora em políticas públicas para bibliotecas escolares e capacitação de professores. Atualmente, tem se dedicado à pesquisa da ficção brasileira dos anos 1920 e à obra de Júlia Lopes de Almeida. O Luiz Camargo nasceu em São Paulo em 1954. É escritor, ilustrador e tradutor de livros para crianças. Publicou, entre outros, Maneco, Caneco, Chapéu de Funil, 1980, O Catavento e o Ventilador, 1986, Prêmio Jabuti na categoria Ilustração, no mesmo ano, Ilustração do Livro Infantil, 1995. Tradutor de Vamos ao Teatro, de Gianni Rodari, seleção da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio, 2021. Durante 15 anos, trabalhou como editor de livros para crianças e jovens. É doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp. Participou do ciclo de conferências da Academia Brasileira de Letras, em 2018, com a palestra 100 anos de Urupês, de Monteiro Lobato. Durante cerca de 10 anos, desenvolveu projetos de incentivo à leitura à distância, em parceria com professoras de escolas públicas. A Kátia Chiaradia trabalha com formação docente e materiais de literatura em contexto escolar há mais de uma década. A presença da literatura na escola é também o tema de sua pesquisa de pós-doutorado na UERJ. Hoje, dedica-se quase integralmente à produção de materiais para professores, para editoras, redes, escolas, e tem um orgulho imenso de ter trabalhos em conjunto com a Milena e o Luiz. A propósito, os três são os coautores, dos livros Monteiro Lobato, Livro a Livro, obra infantil, que foi organizado por Marisa Lajolo e João Luiz Secantini, publicado pela editora da Unesp e IMESP em 2008. Esse livro ganhou 2 prêmios Jabuti, Melhor Livro de Crítica Literária e Melhor Livro do Ano de Não Ficção. Os 3 também são autores de Monteiro Lobato, Livro a Livro, obra adulta, organizado por Marisa Lajolo, publicado em 2014 pela editora da Unesp. Fazem parte do grupo de pesquisa Monteiro Lobato em Rede, que é um subgrupo do Literatura em Rede, registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. E os 3 foram orientados pela professora Marisa Lajolo, na Unicamp. Milena, Luiz e Kátia, nós de antemão agradecemos o aceite por participar aqui da entrevista do nosso canal. Agora eu passo a palavra. Grande prazer, Daniele. Obrigada. Que bom. Agora eu passo a palavra para a Jéssica. Bom, para iniciarmos então a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, uma pergunta bem pessoal para vocês, que é o seguinte: vocês são pesquisadores, e autores do Monteiro Lobato na escola. Então eu queria saber como que foi a experiência leitora de vocês com o Monteiro Lobato na escola. Vocês estudaram e leram Monteiro Lobato na escola? Eu também não. A Kátia balançou a cabeça ali, eu vou começar falando. Eu não li Lobato na escola. Eu fui criança nos anos 70 e 80, eu nasci em 73, então eu estava entrando no primeiro ano, no comecinho da década de 80, e talvez porque Lobato estivesse na televisão, ele não era lido na escola, talvez também porque houvesse outros livros no mercado editorial,
era a época de coleção Vagalume, então tinham muitos títulos novos, talvez. Meus pais compraram o Lobato naquela coleção do Círculo do Livro. Cada mês ou um pouco mais chegava um volume em casa. Mas aqueles livros me pareciam grandes demais. Então eu lembro que eu comecei a ler Lobato lendo o que me parecia mais curto. Eu peguei o livro de fábulas e eu ia lendo cada capítulo das fábulas. E eu li, depois de ler Fábulas, Reinações de Narizinho, e me lembro de ter lido Memórias da Emília. Mas o resto da obra do Lobato eu li depois de adulta, inteirinha. E depois de ser professora e mãe, eu vejo como é não só legal, mas também é possível ler Lobato na infância, mesmo antes da alfabetização. Ler Lobato para uma criança que ainda não foi alfabetizada não é nenhum bicho de 7 cabeças, pelo contrário, é divertidíssimo. Essa foi a minha experiência. Eu também não li Lobato na escola. Eu venho de uma família não letrada, né? Assim, de pouca vivência com os livros. Eu não tinha livros em casa. E a minha escola, eu sou uma criança da década de 80, né? Então, tal qual a Milena, outras coisas estavam acontecendo, mas principalmente estavam acontecendo sempre os mesmos livros todos os anos. Então, a gente entrava em determinado ano, a gente já sabia que neste ano é o Cachorrinho Samba, neste ano é a Montanha Mágica, neste ano é a Montanha Encantada. Então, assim, os livros não variavam muito e não li em família. Fui ler Lobato só mesmo para pesquisa. Eu sabia que era Lobato. Curiosamente, foi a primeira biografia que eu estudei. Eu estava na, então, 4ª série, né? Quando a gente foi estudar biografia na escola e por estudar na época abram uma biografia e copiem e entreguem um trabalho. E eu fiz um trabalho todo decorado em fitas e glitter e lantejola. E a biografia que eu escolhi era Monteiro Lobato por sugestão do meu pai. Vamos fazer a biografia de alguém. E ele falou assim, faz Monteiro Lobato, que ele é importante para as crianças, para livro para as crianças. Ok, parou ali o meu contato com Lobato na infância. E eu também não assisti a Lobato na TV, em nenhuma das ocasiões. Em uma, acho que eu não era nascida ainda, e na outra eu estava, sei lá, pensando em vestibular ou faculdade, eu não lembro mais em que época isso aconteceu. Eu não sou muito de televisão. Então, também não vi, mas quando cheguei sobre a batuta de professora Marisa Lajolo, quando cheguei a Lobato, aí foi intensivão, aí foi, agora você vai ler. E você, Luiz? Então, em casa tinha uma biblioteca, que era uma estante, e a característica principal dessa estante é que eram livros de coleção, né? Eu nem me lembro de algum livro que não fosse de coleção. E tinha uma coleção da obra infantil completa do Monteiro Lobato, eram livros de capa verde, né? E nas guardas desses livros tinham um mapa do Mundo das Maravilhas, né? Eu era encantado por aquele mapa, pelas ilustrações do André Leblanc, né? Então eram livros que eu lia, relia, e também tinha uma outra pequena coleção dos livros traduzidos, né? Então, Alice no País das Maravilhas, os contos de Andersen, do Perrault. E também na minha infância eu tive a oportunidade de assistir na televisão, em branco e preto, né? A adaptação da Tatiana Belic, né? Gostava muito. É isso. Olha só que na escola não. Na verdade, no que é hoje os primeiros anos do ensino fundamental, naquela época a literatura estava ausente, né? E depois, nos últimos anos do ensino fundamental, naquela época se costumava indicar, então, os clássicos, né? Então, eu me lembro que um dos livros que eu li, numas férias, né, foi Memórias de um sargento de milícias.
Certo. Olha só, né, que interessante, né? Temos aqui, acho que podemos dizer, né, três momentos, né, diferentes de escolarização, né? E nesses 3 momentos nós não tivemos o Lobato na escola, né? Bem interessante isso. E enquanto pesquisadores, como que surgiu esse interesse, né? Vocês comentaram há pouco sobre a professora Marisa Lajolo, que foi a grande incentivadora e catalisadora, e como que surgiu isso no grupo de vocês? Eu vou começando, então. Se for para outro falar primeiro, fiquem à vontade. Comigo surgiu por uma coisa muito circunstancial. Eu estava fazendo uma iniciação científica sobre a Revista do Brasil. Era com a professora Enide. Eu ainda não conhecia a professora Marisa. A professora Enide Yatsuda Frederico, da Unicamp, tinha um grupo de pesquisa sobre a Revista do Brasil. E eu comecei a fazer uma pesquisa com ela. E nós líamos a revista que tinha disponível na biblioteca da Unicamp, uma biblioteca maravilhosa. E lá eu lia os contos. 2 colegas liam poesia, eu e outra colega líamos os contos. E fazíamos uma análise que era, a meu ver, hoje uma grande novidade, porque a gente lia escritores absolutamente desconhecidos, de nós, estudantes de letras daquele período, década de 90, e tínhamos que inventar modos de analisar. Então, apareceram alguns contos do Monteiro Lobato, e eu comecei a ler os contos do Lobato do lado de outros. Alberto Rangel, Godofredo Rangel, Valdomiro Silveira, um monte de nomes, alguns conhecidos, Lima Barreto, e outros desconhecidos de mim naquele período. Só que aconteceu uma greve, e a biblioteca fechou, e os periódicos não podiam sair de lá de jeito nenhum. Então eu sabia que essa greve foi longuíssima. Eu sabia que para continuar a estudar, eu precisaria dos livros do Monteiro Lobato, que era um dos autores que eu sabia que eu podia comprar livros. Então comprei os contos do Monteiro Lobato, de Urupês, Negrinha, Cidades Mortas. E para minha surpresa, os contos da Revista do Brasil eram diferentes da edição que eu comprei em livro. Então, eu resolvi um problema. A biblioteca estava fechada, eu pude continuar a ler, mas eu criei outro problema, porque eu estava lendo versões que não eram aquelas que estavam na Revista do Brasil. Mas esse problema depois virou um problema de pesquisa, que foi o tema do meu mestrado. Então, uma coisa levou a outra. Eu acho que é isso que a gente descobre no curso de letras, que uma leitura leva sempre a outra leitura, e um problema ou uma questão que a gente não consegue resolver leva a uma hipótese de pesquisa, e assim a gente vai engrossando essa bola de neve que vai virando a nossa carreira acadêmica. Então, foi mais ou menos por aí. E você, Kátia? Isso é tão Monteiro Lobato, né? Você pegar duas versões e falar, opa, o que aconteceu aqui? Então, também foi um pouco circunstancial, quase acidental no meu caso. A Thaís Albieri, que também é coautora do Monteiro Lobato Livro a Livro, e também da minha turma na Unicamp, você com certeza se lembra dela, Daniele. Nós éramos muito grudadas na graduação. E ela tinha uma pesquisa sobre gramática e ela decidiu estudar a gramática da Emília. Foi quando eu li. Ok, vou ler isso aqui. Passou. Né? Assim, vou ler a gramática da Emília e passou. Ela era... a pesquisa dela era com linguística ainda. Ela ainda não tinha vindo para o lado verdadeiro, assim, da literatura. Ela ainda estava um pouco perdida aí nesse caminho. E aí... eu sempre dei aula, né? Desde literalmente o meu primeiro semestre na graduação, eu sempre trabalhei e dei aula. E eu tinha uma turma que eu amava, assim, em Olambra, uma cidade perto de Campinas, perto da Unicamp, e lá um aluno chamado Gustavo Stoff. Esse aluno viu um dia, né, numa avaliação, eu coloquei um trecho da gramática da Emília, numa avaliação, estava pedindo alguma reflexão, e ele falou, você gosta de Monteiro Lobato, professora? Amanhã eu vou te trazer uma coisa. E essa alguma coisa que ele me trouxe eram 142 cartas inéditas, trocadas pelo bisavô dele, e Monteiro Lobato. E eram originais, assim, sabe? Inéditas e originais. Depois de ficar 2 dias com taquicardia, pensando, esses ventos são completamente desconhecidos e novos. E originais, enfim. Aí eu procurei a Marisa Lajolo, né? E falei, olha...
Aí eu fiz uma coisa que foi uma barbaridade, né? Gente, se acontecer isso com vocês, nunca façam o que eu fiz. Procurem direto um adulto responsável. Porque eu peguei todos esses documentos e xeroquei todos. Fui à máquina de xerox e fiquei lá. Xeroquei tudo. Isso é uma casa, não façam isso. Isso é um absurdo que eu fiz. Mas eu não sabia, né? Tava ali toda, ai, nossa, se acontecer alguma coisa, eu vou xerocar para garantir o conteúdo. Mas a materialidade diz quase tanto quanto o conteúdo, né? Então, eu fui um pouco relapsa aí nessa ocasião. E a Marisa falou, nossa, caramba, que legal. Acho que temos uma pesquisa de mestrado, não é mesmo, Kátia? E foi assim. E aí eu falei, quero pesquisar isso. Pesquisei poucas, foram 16 cartas no mestrado, porque é um fôlego diferente. E aí encarei as 142 numa tese que passou de 600 páginas pro doutorado, assim. Foi assim. E só no pós-doutorado que eu saí um pouquinho de Lobato, e aí eu fui para coisa que eu achava que seria toda a minha caminhada, né? Quando eu entrei na graduação, pensei, minha caminhada vai ser pela escola, né? Em termos de, sempre foi, mas em termos de pesquisa, eu só retomei isso no pós-doutorado, e com a Milene e o Luiz, nesse livro, que de todas as coisas acho que a gente produziu, esse é o mais direcionado à escola mesmo, embora todos os outros sempre tiveram leitores professores, né? O Monteiro Lobato Livro a Livro é um super sucesso com professores, mas foi nesse aqui que a gente direcionou mesmo. Ok, agora vamos falar com professores, para professores. Né? A pesquisa foi assim, mas uma vez, não sei como é na área de vocês, mas no nosso grupo a gente nunca tá livre da pesquisa. Pode passar assim, fez mestrado, fez doutorado, não tem título que a gente está fazendo agora, mas a gente está o tempo inteiro pesquisando. A gente tem um grupo que troca e-mail toda semana. Tem sempre alguma novidade, alguma pesquisa, então a pesquisa não tem fim, né? E você, Super Luiz? Então, bom, no meu mestrado, eu estudei um livro de poesia infantil da Cecília Meirelles, né? Ou Isso ou Aquilo. E no doutorado eu continuei estudando a questão da ilustração na literatura para crianças. E quando a Marisa foi organizar o Monteiro Lobato Livro a Livro Obra Infantil, ela me convidou para escrever um capítulo sobre ilustração, né? E porque eu achava que esse tema era muito difícil, né? Eu continuo achando que é um tema muito desafiador, porque, né, de 1920 a 1946, quando sai a edição da obra completa, né, são muitos anos, e muitos ilustradores diferentes, né? Então, é realmente desafiador estudar isso. Então, eu fiz um capítulo bastante introdutório sobre esse tema para o livro Monteiro Lobato, Livro a Livro, Obra Infantil. E quando chegou a vez do Monteiro Lobato, Livro a Livro, Obra Adulta, a Marisa me convidou para escrever sobre Ideias de Jeca Tatu, que é o livro que reúne grande parte da crítica de arte do Monteiro Lobato, né? Então, realmente foi por incentivo da Marisa que eu acabei me dedicando mais ao Monteiro Lobato. Daniele, eu esqueci uma parte, eu fiquei toda empolgada na parte da coincidência, esqueci de contar uma parte que pode ser relevante para quem, né, veja essa entrevista, que é o assunto das cartas, né? Eram cartas, essas cartas que eu estudei, o assunto era o petróleo, a campanha do petróleo, né? O Lobato, além de autor, além de pai, além de editor, ele também se envolveu com a questão do petróleo, né? Muitos, spoiler, erroneamente o chamam de o pai da Petrobras, né? Porque ele teve, né, uma campanha muito, muito forte contra a exploração pela Standard Oil no Brasil e por aí vai. E essas cartas nessas cartas ele e esse engenheiro, o Charles Frank, trocavam sobre o cotidiano da perfuração, né, dos poços, das companhias e o cotidiano político, e elas se transformaram no escândalo do petróleo e um ano depois no Poço do Visconde. Esqueci só de contar o principal da história. Lobato tem muita história para ser contada sobre ele, né? Bom, pessoal, então, como o nosso canal, nós temos aqui vários
estudantes, professores que nos acompanham, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho para nós sobre a importância ou a necessidade de nós lermos o Monteiro Lobato em pleno século XXI. Bom, Monteiro Lobato, em primeiro, é um grande escritor de literatura infantil, né? Isso é o óbvio, né? Ele foi cantado pela Escola de Samba Mangueira, né? Tem um samba enredo que se chama O Mundo Encantado de Monteiro Lobato, né? A sua obra para adultos, principalmente os contos, é uma obra menos conhecida, mas tem obras-primas. Eu acho, quanto mais eu leio o conto Negrinha, mais eu acho que ele é um conto assim perfeito, né? Quando você pega um parágrafo e faz um estudo, né, da construção desse parágrafo, as partes dele, o encadeamento, nossa, é uma obra-prima. E tem toda essa atuação, né, que ele teve com relação ao petróleo, o ferro, a saúde, né? Eles quase há 100 anos, né? Por volta de 1918, ele escrevia alguns artigos sobre saneamento básico, sobre saúde no estado de São Paulo, que depois ele reuniu, publicando um livro que se chama Problema Vital, né? E a gente hoje tem, assim, problemas de saúde sérios, né? Então, ele está envolvido com muitas questões muito, muito atuais, né? E, além disso, ele foi editor, né? Ele não só publicou autores conhecidos, mas também muitos desconhecidos, e tem um papel muito importante na renovação do livro enquanto materialidade, né? Então são inúmeros aspectos, muitas facetas que o Lobato apresenta, e principalmente sua coragem, né? Quando se lê um pouco sobre o que aconteceu quando ele foi preso, né? No início dos anos de 1940, ele, por exemplo, ele escreve uma carta denunciando a situação de outros presos, né, que ele tinha visto na casa de detenção em São Paulo, né? Então, esse aspecto que eu destacaria muito hoje, né, politicamente, que é a sua coragem, né? É isso. Além de tudo isso que o Luiz falou, né? Então, veja bem, além de tudo isso, agora eu vou tentar uma outra abordagem, né? Um outro aspecto. Eu escolho critérios. Como professora, eu gosto muito de ter critérios. Eu sou muito pouco afetiva nas minhas escolhas. Então, eu tenho critérios para escolher qualquer tipo de texto para levar para os meus alunos. Alguns critérios são: esse assunto colabora de que maneira na transversalidade da abordagem pedagógica, né? Ou seja, eu consigo, eu dou para o meu estudante uma perspectiva de todos os componentes de ciências o mais unido possível. Eu não gosto das ciências separadas em caixinhas, né? Então, como professora, eu procuro sempre levar assuntos que ajudem nessa transversalidade de abordagem pedagógica. E isso, inclusive, foi um critério que eu fui desenvolvendo, o Luiz está sabendo disso só agora, mas trabalhando com ele em editora, né? Porque ele sempre falava, mas e a transversalidade? E isso foi um critério que se tornou parte das minhas escolhas de textos no geral. Acho importante também, e acho que Lobato é isso, Lobato traz coisas que têm uma transversalidade pedagógica, né? É o que há pouquíssimos anos a gente diria interdisciplinares, né? Porque ele fala de assuntos muito, muito amplos, porque ele fala muito de vida real, mesmo quando fala de fantasia. Gosto também de olhar, de trazer assuntos e textos que sejam significativos para a realidade do aluno, né? Ou seja, que sejam adaptáveis a situações concretas, né? Que de alguma maneira articulem conhecimentos dentro daquele momento em que os meus alunos estão vivendo. Esse é um critério que eu gosto de escolher também.
E gosto muito também de pensar no equilíbrio, que é um pouco primo da minha primeira escolha, do equilíbrio entre áreas, componentes curriculares. Acho que isso é importante para eu escolher. Tem muita coisa para ser lida no mundo, né? Então, a partir do momento que eu elejo um texto, qualquer texto, né, para tomar 45 minutos da minha aula, eu acho que passa por esses critérios. Quando esse texto é especificamente de literatura, eu tenho outros 3 critérios. Né? Eu penso que é importante a gente levar para os nossos alunos um livro que, na linguagem, equilibre novidade e familiaridade, por exemplo. Acho isso importante. Acho que é muito importante que, no gênero, haja um equilíbrio entre fantasia e realidade. Né? Acho que isso é uma coisa importante, porque eu também trabalho com anos finais do ensino fundamental. Né? Então, é muito importante a gente cultivar ainda a fantasia, que parece que, né, terminou 10 anos, fez 11 anos, acabou a fantasia. Né? E acho que ainda é importante trabalhar essa fantasia. E na questão do tema, né, acho muito importante que haja um equilíbrio também de estranhamento e identificação. Quando eu penso em qualquer obra do Lobato, qualquer mesmo, assim, eu percebo todas essas coisas. Trabalhando com Lobato, eu tenho uma mescla de estranhamento e identificação, eu tenho uma mescla de linguagem nova e linguagem conhecida. Eu consigo trabalhar um equilíbrio aí entre o que é fantasia e o que é realidade. Um exemplo, o texto, o livro que a gente escolheu trabalhar no Monteiro Lobato na escola, né? No Lobato na escola, nesse amarelinho aqui, amarelo, nesse rosa aqui, que é a chave do tamanho. A chave do tamanho não poderia ser mais característico de todos esses meus critérios. Então, além de tudo isso que o Luiz falou, que é muito do porquê é importante ler Lobato, eu consigo somar também que Lobato se enquadra em critérios muito objetivos que eu tenho, né? Que eu venho estabelecendo aí há 2 décadas, né? Então, são muito objetivos. Ele está ali, os textos dele estão ali. Ele consegue traçar, né? Até hoje, um século depois, né? Ele ainda é um dos melhores nessa questão e, sinceramente, a cada ano parece que a coisa fica melhor. Porque acho fantástico, por exemplo, como aconteceu nesse livro, ler A Chave do Tamanho depois de participar de uma pandemia, de viver uma pandemia. Né? A maneira como se lê isso é completamente novo e diferente. Então, além de tudo que o Luiz falou, eu ainda tenho esses critérios, e quando eu penso em Monteiro Lobato, ele supre absolutamente todos esses critérios. Né? Ele é transversal, ele equilibra realidade e fantasia, ele equilibra o mundo da criança, né? O estranhamento e a identificação no tema, enfim. Estou me repetindo, mas é um pouco isso. Bem legal. Eu fiquei pensando aqui, a Kátia contando da experiência dela, eu fiquei pensando que no começo da minha experiência docente, eu estava no 2º ano de graduação e comecei a dar aula no ensino médio, no noturno. No começo da minha experiência docente, eu tinha livro didático, depois eu tinha apostila, e eu não tinha escolhas a fazer. Os alunos liam os livros que eram os do vestibular e ponto final, então eu não pude nunca escolher Lobato. Mas a escolha que eu fazia era no método. Então, eu sempre me perguntava, o que é que isso que nós estamos lendo, cantigas trovadorescas, o que é que isso que nós estamos lendo tem a ver com o mundo dos meus alunos hoje? Que interesse esse tema tão nada a ver com o cotidiano deles ainda pode reverberar na vida deles? E agora, trazendo para o Lobato, hoje que eu já posso fazer escolhas, eu posso decidir de que livros eu vou tratar, de que autores eu vou tratar, posso escrever um livro sobre Monteiro Lobato, eu faço outras escolhas. E acho que algumas delas passam por questões que o Luiz e a Kátia já falaram, mas algumas outras também. Passam pelo seguinte: Lobato foi um escritor que, no tempo dele, olhava para trás, para uma tradição literária, e se perguntava o que permanece de um Dom Quixote hoje? O que do Dom Quixote é, não vou dizer eterno, mas duradouro, perene? A mesma coisa ele fez, então isso a gente tem lá no Pinóquio, por exemplo, que ele traz para sua obra, no Peter Pan, no Dom Quixote, na obra infantil. Na obra adulta, a gente tem o conto Marabá, por exemplo, que nós, salvo engano meu, nós não analisamos no Lobato na escola, talvez a gente tenha feito uma pequena menção. Mas a Marisa Lajolo tem um artigo muito legal sobre Marabá.
Mas no Marabá, por exemplo, o Lobato, o narrador, né, se pergunta como é que essa história romântica de uma lenda de uma Índia loira, uma Índia mestiça, interessa como é que isso pode ser traduzido numa linguagem cinematográfica, que era a linguagem do momento, dos anos 20. E aí ele recupera o enredo, alguns elementos de estilo e adapta para essa linguagem supostamente cinematográfica. Tem um pouco de teatral e um pouco de cinematográfica. E acho que o que a gente faz com Lobato, nesses 2 livros, Lobato na Escola, um pouco é fazer essa tradução de uma linguagem literária que às vezes pode parecer antiga, mas percebendo o que dela ainda vive nos dias de hoje. E acho que tem algo bem importante que perpassa a nossa formação na Unicamp, em outras universidades também, mas vou falar aqui da nossa, é que nós tivemos professores lá que nos incentivaram a perceber os discursos da história da literatura e, portanto, dos livros didáticos como discursos, como construções, não como verdades. Então, em vez de a gente ficar procurando encaixar os autores em escolas literárias, a gente busca entender a obra em profundidade e, ao mesmo tempo, refletir se as categorias da história da literatura não podiam ser um pouco maiores ou um pouco diferentes, ou como é que aquelas categorias me ajudam ou prejudicam na leitura da obra de um escritor tão multifacetado como é o Monteiro Lobato. Então, um pouco por aí é que eu diria que eu faço escolhas para ler a obra do Lobato, me perguntando o que na obra dele ainda tem interesse para o leitor de hoje, e acho que é muita coisa, porque o Lobato parece que representou o mundo do tempo dele de um modo muito visceral, mas ao mesmo tempo ele percebeu alguns elementos que já eram de longa duração e continuaram sendo de longa duração. Então, as diferenças sociais, a violência da sociedade, uma série de elementos que perpassam vários contos na literatura infantil também, e que permanecem vivos na sociedade dos dias de hoje. Um pouco por aí. Milena, então falando um pouquinho mais, né, dos volumes do Lobato na Escola que estão aqui, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como se deu a formulação desse projeto, né, e principalmente qual é a proposta desse livro, né, de mais um lançamento sobre Lobato do grupo de vocês. Eu prefiro que a Milena, ela é a organizadora mesmo. Tá bom, eu vou começar, então depois vocês complementem. Esse livro veio de um convite. Então, eu já tinha dado muitas aulas sobre o Lobato, a Kátia e o Luiz já tinham feito trabalhos sobre o Lobato, o Luiz trabalhou na FTD um tempão e fez trabalhos também sobre o Lobato. Mas uma editora, que é a Dilvia, me perdoe se eu pronunciar errado o seu sobrenome, Ludwigsiak, algo assim, a Dilvia me escreveu perguntando: você não gostaria de escrever um livro sobre Lobato na escola? A gente gostaria de publicar alguma coisa assim. E aí, da ideia de um livro, surgiram 2 livros, porque é muito material e eles são muito variados, e o público é variado. Os leitores de Lobato na infância podem continuar lendo Lobato depois, mas o modo de tratar isso na escola tem que ser diferente. Então, propus para ela, depois do convite, que a gente fizesse 2 livros diferentes. E aí eu convidei o Luiz e a Kátia, porque quanto mais plural a gente pudesse construir esse conjunto de propostas, melhor. Porque eu faço propostas, o Luiz faz outras, a Kátia faz outras, e assim a gente vai, mesmo nos textos que tem assinatura Milena, tem lá sugestões da Kátia e do Luiz, e a mesma coisa nos textos deles. Então a gente procura fazer sugestões metodológicas de análise, leitura, primeiro leitura e depois análise das obras do Lobato na escola, numa variedade de obras. Eu vou apresentar então rapidamente. Nesse primeiro volume, Lobato na Escola, obra infantil, nós analisamos 3 livros. Então nós fazemos propostas de leitura do livro Reinações de Narizinho, do livro Caçadas de Pedrinho e do livro A Chave do Tamanho. E nós tivemos motivos para escolher esses 3, porque cada um deles representa um viés, um filão da obra do Lobato.
Então, Reinações de Narizinho e Caçadas de Pedrinho, os dois são de aventuras, mas um deles um pouco mais fantástico, o Reinações de Narizinho, e o outro um pouco mais, não posso dizer realista, mas um pouco mais junto da natureza dos animais existentes, embora esses animais também sejam fantásticos num certo sentido, porque eles falam, porque eles se reúnem em assembleia, têm uma concepção política do mundo que é muito diferente da biológica. E o terceiro livro, A Chave do Tamanho, que é um livro mais político, e mais político no sentido estrito da palavra, e mais, como é que a gente fala? Não é utópico, distópico. Ele sugere um mundo maluco. Que mundo é esse em que as pessoas não têm tamanho? Um dia desses, numa situação nada a ver com literatura, uma pessoa me perguntou: o que você me sugere para ler? Aí eu sugeri 2 coisas e ele gostou das sugestões e falou: e o que mais? Eu falei: A Chave do Tamanho. Chave do Tamanho é coisa para criança. Por que você está me sugerindo? E aí eu falei: olha, A Chave do Tamanho se passa no tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Hitler é um dos personagens, ele aparece na mão do Visconde. O tamanho deixa de existir. Ele falou: mas isso não é um livro para criança. Eu falei: pois então, um simples resumo desestabiliza as nossas certezas sobre o que é livro para criança e o que é livro para adulto. Então a gente trabalhou uma variedade dessas coisas. E no outro livro, vou encerrar rapidamente, no outro livro, Lobato na Escola, nós escolhemos alguns contos do Lobato e textos que não são exatamente contos, como, por exemplo, Urupês e Vidinha Ociosa. São gêneros mais variados, e um que é uma novela, Os Negros, e procuramos propor metodologias de leitura e análise de ficção no ensino médio. Então, eu tenho assim a presunção ou a pretensão de que a gente tenha contribuído para um melhor ensino de literatura na escola, para uma melhor leitura de literatura, não apenas de Lobato. Eu espero, depois vocês, leitores que estão assistindo aqui, me mandem um e-mail e me digam se eu estiver errada, mas essa é a minha presunção, que a gente tenha contribuído para formular modos de lidar com o texto literário. Não é falar sobre o texto literário, é lidar com ele, é pegar o texto, é mastigar o texto, é destrinchar numa variedade de obras. Lobato é um estudo de caso, digamos, é um escritor que a gente elegeu, mas eu espero que saiam melhores leitores de literatura a partir desses livros. Então, a minha participação foi a partir do convite da Milena, né? E assim que eu terminei o doutorado, eu achei que eu não poderia ficar com aquele aprendizado só para mim, que era necessário colocar esse aprendizado todo em prática, né? E eu comecei, então, a desenvolver projetos de incentivo à leitura com professoras de escolas públicas, né? E então eu trabalhei com professoras dos primeiros anos do ensino fundamental, também com professoras da educação infantil, né? E uma coisa que foi importante para mim foi ter, durante o doutorado, eu tomei contato com uma perspectiva cognitiva sobre a leitura, né? Principalmente um livro da professora Angela Kleiman, Texto e Leitura, Aspectos Cognitivos da Leitura, que a professora Marisa tinha ideias muito, muito interessantes, né? Ela procurava trabalhar com os orientandos como um grupo, né? E uma das propostas dela foi que a gente lesse esse livro da Ângela. Depois dessa leitura, ela trouxe a Ângela para conversar com a gente, né? E eu fiquei muito interessado com essa perspectiva. Então, uma das coisas, e me parece que é uma perspectiva que funciona muito bem no ensino de literatura, principalmente nos anos iniciais. É você se perguntar o que é necessário para a compreensão desse texto. Então, essa é uma primeira pergunta assim, que orienta
o tipo de trabalho que aparece neste volume aqui, que é o dedicado para a obra infantil, né? Então, os capítulos eles estão organizados mais ou menos, no caso eu escrevi sobre Reinações de Narizinho, então tem uma parte que faz um resumo, né, do livro, da obra, e é uma obra que é interessante por um aspecto, que é o seguinte: ela existiu primeiro sob forma de livros que foram veiculados independentemente, né? Reinações de Narizinho, na verdade, reúne 11 livros que foram publicados a partir de 1920, iniciando por A Menina do Narizinho Arrebitado, e que depois Lobato reformulou todos esses livros. Então, eu vou resumindo esses episódios, fazendo alguns apontamentos críticos, né? Depois, numa segunda parte, eu destaco alguns elementos que me parecem importantes, então, questões relativas ao vocabulário, a neologismos, né? Provérbios que o Lobato usa muito, e várias questões relacionadas ao conhecimento de mundo, por exemplo, o circo de cavalinhos, né, remete ao universo do circo, tem aspectos relativos à culinária, então, aspectos culturais, por exemplo, relativos à cultura grega, inclusive a cultura atual do Lobato na época, né, a cultura norte-americana, que aparece personagens de desenho animado, como o Gato Félix, né? Aparece o Peter Pan, que era do início um personagem do início do século. Fantasia. Depois, numa terceira parte, com sugestões de atividades, e por uma contribuição importante da Kátia, né? A gente procurou fazer um link com das atividades com as habilidades previstas na BNCC, né? Passo a bola para a Kátia. Então, tal qual aconteceu com o Luiz, eu comecei, né? Eu entrei nessa por convite da Milena, ainda acho que ela está completamente equivocada nesse convite. Brincadeira, mas assim, é verdade. Então, ainda tô, nossa, porque, gente, é muito evidente, né? Assim, a profundidade teórica da Milena e do Luiz, né? Eles são, enfim, incríveis, mas entrei dessa maneira. E foi muito legal esse trabalho, porque uma coisa que nós três aprendemos muito bem com a nossa orientadora é trabalhar em grupo. A Milena mencionou isso, o Luiz mencionou isso, e eu vou destacar aqui porque isso é muito importante para nós que somos professores. Ensinem os seus alunos a trabalhar em grupo, a vida em grupo, a boa vida em grupo. Família são grupos, amigos são grupos, no trabalho em grupo, e é possível trabalhar, inclusive, com pessoas de quem você nem gosta, que obviamente não é o nosso caso, porque a gente é muito amor nesse grupo. Mas é possível, então isso é muito importante. A gente fez o nosso melhor mesmo, assim, não só individualmente, como em conjunto, porque não houve vaidade da Milena em ouvir uma sugestão minha, que estou ali 15 anos atrás em termos de pesquisa. Não houve vaidade do Luiz em ouvir uma sugestão da Milena, ou minha em ouvir uma sugestão, ou 58 do Luiz. Tô brincando, Luiz. Mas, enfim, a gente se deu... enfim, é isso, é o nosso grupo. Então, foi uma produção muito boa pra gente. Espero que para quem tá lendo também, mas pra gente foi muito legal. Não doeu, não foi sofrido, né? Nada assim. Cada um pode fazer aquilo com que se sentia mais confortável. Vocês devem, inclusive, ter observado que, como eu não sou uma leitora ainda de profundidade nos contos, o meu papel neste livro foi aquilo que eu dava conta de fazer e que eu queria muito fazer, que era conversar com professores, né, não sobre um conto especificamente, mas talvez sobre conto e por aí vai. Enquanto o Luiz, como ele acabou de mostrar, ele é muito antenado a muitos detalhes, a contextos, né? Ele tem um fôlego de pesquisa. E quando a gente junta tudo isso, para parafrasear a juventude, dá bom, né? A gente junta e dá bom. Assim,
foi dessa maneira. Respondi a pergunta? Enfim, eles se eu falaram puder. as partes mais legais. Tem uma contribuição da Kátia, que é muito grande desde o começo, que ela entende tudo de BNCC. Então, nesses 2 livros, na verdade, a gente tentou evidenciar para o professor, ou para o coordenador pedagógico também, ou para o secretário de educação, ou até para o ministro de educação, quando a gente tiver um ministro que leia, que as propostas da Base Nacional Comum Curricular, ou as propostas de estudiosos de metodologia de ensino, no sentido lato e no sentido estrito, elas estão presentes no nosso modo de analisar a literatura. Então, a gente cita muito a BNCC, tentando fazer uma espécie de uma tradução. O que a BNCC quis dizer aqui, que tem a ver com a teoria da literatura que nos fundamenta. Então, a gente tentou fazer um diálogo, que acho que todos nós aqui aprendemos com a dupla Marisa e Regina, que estão correndo nas nossas veias, que é o diálogo entre literatura e educação. A gente não estuda literatura porque a literatura é algo alheio ao funcionamento do mundo, pelo contrário. Então, a gente coloca em prática e junta os discursos educacionais com a análise de texto literário. E nisso a gente teve uma participação intensa da Kátia nessa tradução do documento para a nossa compreensão e depois para a compreensão do grande público. Porque eu tenho um contexto importante, né? Nosso contexto de produção foi ainda numa pandemia com vacina, mas ainda numa pandemia, né? E a pandemia tirou dos professores o direito e a oportunidade de uma formação, né? Então, a base foi homologada em 2018, 2019 ninguém sabe muito bem o que aconteceu no país, e as formações começariam em 2020, porque em 2019 os estados fizeram seus currículos com base na base, né? E a pandemia tirou todo esse direito, mas não tirou as obrigações dos professores, né? Tirou os direitos, mas não os deveres. Então, os professores não tinham formação, mas precisavam preparar suas aulas numa maneira completamente diferente, com uma fundamentação, né, da BNCC, que era um documento completamente novo. Então, a gente arregaçou as mangas, né? Ok, eles precisam desse carinho, né? Os professores estão precisando aí, né, de alguma coisa para ajudar-eles. E para ilustrar, né, uma coisa que a Milena falou, por exemplo, teoria da recepção, né? Isso é uma coisa que a BNCC traz, que é importante, a gente não discute tanto informação e agora a gente teve a oportunidade, né? Então, discutir a importância do leitor construir o texto. Isso a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu fazer, foi uma coisa muito central no nosso livro. Olha, vou então dar um testemunho como professora, atuando na sala de aula e que tive a oportunidade de conhecer os textos de vocês. E chamou muita atenção, de um lado, esse rigor metodológico, né, que vocês tiveram e que demonstraram aqui enquanto falavam, e a atualidade de diálogo com o professor, né, com o documento curricular, com a BNCC, e eu me via preparando uma aula com o material que estava aqui. Então, assim, já de antemão, assim, tem aquele selo altamente recomendável por quem tá, a Jéssica também está atuando, né? Então, estamos aqui com os nossos exemplares. E como leitora que fui, né, não participando da formulação, mas tendo a oportunidade de ler atentamente o livro de vocês, certamente é uma contribuição muito grande. Gigantesca, estou exagerando ainda. Mas, assim, realmente faz a diferença enquanto material, enquanto recurso para a gente na escola, para o professor. Eu não sou mãe, mas eu imagino que a sensação que eu senti agora é muito parecida com alguém parar a gente na rua e dizer: olha que criança maravilhosa que você tem. Eu acho que é muito parecido com o que eu senti agora. Sim, que bom, que bom. Olha, gente, a conversa foi muito boa, a gente se adiantou na hora, porque realmente o assunto rende, né? É um assunto que rende. A gente ficou muito feliz aqui no canal de receber vocês. Em nome de todos os integrantes do Letras na Rede, que é um grupo maior, nós somos eu e a Jéssica, né? Em nome da professora Regina Zilberman, que é a nossa supervisora de conteúdo, né? Através
de quem o livro chegou até a gente. Eu queria agradecer demais a presença de vocês e fica o convite, passo a palavra para que vocês possam se despedir. E fica o convite, pessoal, conheçam o livro Lobato na Escola. Que legal, puxa, fico muito, muito feliz. Eu tenho uma admiração profunda pela Regina, seja pelos textos dela, seja pela postura dela como professora. Então, eu fico muito feliz de conversar com vocês. E, sei lá, acho que a gente só precisa, como fala final, eu só queria agradecer aos professores que eu tive, o tanto que eu aprendi com eles, e esperar que os outros aprendam com nós, outros aprendam com nossos livros também. E eu acho que a coisa mais gratificante numa sala de aula, pensando em mim como aluna, era quando eu saía de lá tão cheia de ideias e dizia, esse professor está me perturbando, essas aulas da Marisa eram assim, essa professora está tirando as minhas certezas, e agora eu tenho que refazer meu chão. E era uma sensação muito boa, assim, desestabilizadora, mas muito construtora também, porque depois a gente tem que se reequilibrar, pensar de novo, pensar sozinho. Então, eu sou muito grata aos meus professores incríveis que eu tive e espero que a gente tenha dado alguma colaboração para outros professores também. É isso, obrigada demais a vocês duas e ao seu grupo. Foi muito gostoso conversar com vocês, né? E eu tô lembrando aqui que a gente realmente aprendeu a trabalhar em conjunto com a Marisa, né? Dos primeiros trabalhos que a gente fez foi em 1999, né? Foi para um guia do PNBE, né? A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil convidou a Marisa para organizar um guia de leitura dos livros do PNBE. E a Marisa, então, montou um grupo com 10 orientandos e ex-orientandos, né? E já naquela época, né? O método de trabalho é cada um escreve, depois partilha com o grupo, né? Então, isso realmente foi um aprendizado muito rico e que a gente está levando para a vida toda. E fecho com a esperança aí de que no nosso livro seja útil. Pensando em de onde vim para onde vou, né? A Milena e o Luiz já falaram muito bem, vim da Marisa, né? Vim também de leituras da professora Regina Zilberman, mais de um monte de gente. Então, a essas pessoas, toda a minha gratidão, né? E espero que vocês tenham um pouquinho de orgulho de que eu estou aproveitando tudo que eu aprendi com vocês. E para onde vou, né? A minha escolha integralmente desde 2018 foi sair da sala de aula com alunos e passar a trabalhar ao lado de professores mesmo, pensar na formação docente. Espero voltar para a sala de aula num momento melhor aí, né, para ser educador no país, mas eu gosto muito de trabalhar com professores. Então, a importância desse livro, para mim, pessoalmente, é gigantesca, né? E eu espero que cada professora, cada professor que leia, realmente perceba que existe uma intenção mesmo. Eu não sei se contaram para vocês, gente, mas ninguém fica rico vendendo livro no Brasil. Então, a gente não fez isso por dinheiro, um spoiler, assim. Né? Então, a gente realmente fez isso porque acredita muito na educação e eu falo por mim, assim, eu quero muito estar ao lado dos professores, sabe? Aquela coisa, né? Interessa quem está do seu lado, né? Nessa trincheira, mais do que qualquer coisa, né? Eu quero ser uma pessoa do lado dos professores, então espero ter ajudado, e se não ajudei, então ajudem a gente dizendo no que não ajudou para a gente poder ajudar melhor da próxima vez. E muito obrigada a vocês pelo convite. É muito, muito especial conversar com pessoas que leram a gente. Sim, nós que agradecemos, Kátia, Milena, Luiz. Obrigada mesmo por ter passado esses minutinhos conosco no Letras na Rede. Pessoal, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de ler o livro. Tchau, tchau. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais.